Bem-vindos ao canal Tudo Que Voa. Hoje o meu xará, Fernando Copa, preparou um vídeo especial mostrando laminação de um aeromodelo de 30 anos de idade. Fica à vontade, Copa, o canal é seu. Meu nome é Fernando Corpa e estou voltando aqui de novo ao canal para mostrar um pouquinho da minha técnica de laminação. Bom, agora eu quero falar um pouquinho a respeito do avião, tá? Esse é um avião muito especial, um avião MK. É um avião que está na minha família há mais ou menos aí 30 anos e eu esperei um bom momento aí para que eu pudesse me dedicar ao máximo possível. Então esse avião ele deve alcançar em torno aí de uns 210, 220 km por hora na hélice, tá? É um avião que usa o motor 61 série Rano, tá? Com pipa, então realmente a gente precisa deixar esse avião forte. Hoje eu estou usando aqui um tecido da Robico, 21 gramas por metro quadrado. Eu estou usando uma resina epóxi simples, tá? Esse é o catalisador, uma questão que precisa de muita força. Estou usando um rolinho, um pincel, tesoura, algumas espátulas que eu mesmo fiz de plástico, tá? Uma balança de precisão, dosar a resina epóxi, um potinho e luva. Muita gente acha que a resina epóxi, por não ter um cheiro muito forte, ela faz menos mal do que a poliéster, mas não. A resina epóxi ela também é altamente destrutiva. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o tecido, que é um tecido da Robico, 21 gramas, tá? Por metro quadrado, e aí eu vou colocar ele sobre o avião usando a resina epóxi. Quando a gente vai laminar a peça, pode ser que a madeira puxe muito a resina, né? E isso aí vai fazer com que o avião ganhe muito peso. Então, a minha técnica aqui consiste em laminar o avião, tá? Que vocês vão ver passo a passo como que eu faço. Eu vou laminar ele usando o mínimo possível de resina, tá? É lógico que a gente gostaria que ficasse uma superfície o mais lisa possível, né? Que tampasse todos os defeitos, assim, digamos, que a madeira em si tem, embora eu não sei se vocês conseguem ver, mas alguns detalhezinhos que estão circulados aqui, tá? Por exemplo, foi alguns defeitos que o avião tinha, né? Esse avião ele já sofreu uma lenha, tá? E aí foi feito um conserto muito bem feito, tá? Que eu não sei, foi antes de meu pai adquirir ele, mas acontece que a gente está tentando fazer com que o avião fique o mais leve possível. Então o tecido ele vai fazer uma superfície aqui meio que vitrificada, né? Então vai ficar bem bacana. Bom, eu já cortei as peças, tá? Estão todas cortadas as peças dos tecidos, tá? Eu vou começar pela parte de baixo. Mesmo quando eu vou entelar avião, quando eu vou pintar e tudo mais, eu sempre começo por baixo do avião, tá? É um costume que eu tenho, não é via de regra. Aonde o tecido vai subir um sobre o outro, vai criar um reforço. São duas camadas, né? Às vezes até três, igual aqui, por exemplo, próximo da cauda, o avião que é muito fino aqui, eu quero que ele fique bem reforçado ali, né? Então, tem um módulo aqui embaixo do profundor, tem outro que faz o leme, tem um da lateral e tem um daqui de baixo. Então, tá reforçado onde eu preciso. Bom, eu tenho aqui também uns grampos. Tem uns restinhos de tecido aqui, porque sempre tem algum lugarzinho que o tecido não vai chegar, que ele não vai ficar como a gente quer. Então aí eu deixo aqui separado junto com a tesoura. Se eu precisar cortar alguma coisa rapidinho, eu tenho o jeito. Bom, não pode esquecer das luvas, viu? Muito importante. Vamos lá? Aqui no caso dessa resina, a proporção é 2:1, tá? 2 de resina e 1 de catalisador. Eu estou preparando aqui em torno de 7,5 gramas para fazer essa peça aqui. Creio eu que vai sobrar. Bom, o importante também da epóxi, ela demora em torno de 24 horas para ter a cura final, porém o tempo de taque dela, que é o tempo dela, a gente poder trabalhar ela, é um tempo que em torno aí de uns 15 minutos mais a 20 minutos. Então eu vou fazer durante o processo várias catálises para que eu não perca o material. Então vou fazer uma parte, se eu fizer um material só, misturar, catalisar uma porção só, pode chegar no final a resina tá meio gelatinosa, né? E aí que a gente chama de ponto de taque, e aí eu não consigo aproveitar. Então eu vou fazendo em pequenas proporções, tá? Porque o pincel a gente, bom, eu gosto porque dessa forma
não puxa muita resina, tá? Eu consigo ter esse controle. Se eu jogar ela aqui para espalhar, no centro vai puxar muita resina, não vai começar a ganhar peso. Bom, eu coloco o tecido sobre a peça que eu vou laminar, acho mais ou menos o centro, e aí eu começo pelo centro da peça. Ó, alguns pontinhos, e assim eu vou indo. Eu vou apertando o pincel, subindo e descendo assim, ó, porque é a forma com que a gente faz com que o tecido não machuque, não mude a trama do tecido, tá? Então a gente vai puxando devagarinho. Então aí agora eu vou laminando, vou molhando o pincel no epóxi, vou trazendo e arrumando um jeito de centralizar o tecido sobre a peça. Eu não posso esquecer que o tecido ele vai mexendo, tá vendo? Então aí eu vou modelando. Bom, aqui eu cortei um tecido um pouco maior do que o que eu precisava, porque assim eu vou conseguir cortar o excesso depois, antes de terminar. Depois que pregou no meio, a gente vai puxar para os cantos, ó. É importante a gente não deixar bolha. Não pode ter bolha. Olha, tem um excesso aqui, ó. Então aí agora entra o cartão, ó. Ó, a resina no cartão. E aí eu venho puxando, ó, do centro para os cantos. Então aí você pode variar com a técnica que você sentir mais confortável. Pode ser só no pincel, como pode ser só na espátula. Você vai jogando a resina e vai laminando, tá? Aí você consegue ir arrumando o tecido também, ó. Faltou um pouquinho aqui. Vamos puxar que ela vem, ó. Ela é maleável, ó. Pronto, ó. Vai puxando, ela vai ficando no lugar. Qualquer coisa aí, ó, chegou. Qualquer coisa, se não for suficiente, a gente coloca um tecidinho por cima, que não faz mal. É importante também lembrar que essa técnica aqui, ela serve para laminar sobre isopor, laminar asa, qualquer peça que quiser. É o mesmo princípio da prancha de surf. É bem pouquinha resina, tem que sempre estar atento a isso, porque a balsa chupa muito a resina, e aí o avião vai pesando, né? Que é o que a gente não quer. Aqui ficou uma bolinha que deve ter algum defeitinho lá, eu vou botar um excesso aí. Bom, essa massinha que vocês estão vendo aqui no avião, essas manchinhas brancas, essa aqui é uma massa que eu faço também com epóxi, tá? Eu uso microballoon, tá? Quando eu quero um pouco mais de resistência, eu carrego com aerosil também, tá? E eu misturo ela com epóxi até ela ficar num ponto assim, tipo de pasta de dente. E aí ela fica uma massa muito leve, muito resistente, e ela acaba que dá um reforço muito bacana. Eu usei por todo o avião, vocês vão ver dela, tá vendo? Porque ela tem a propriedade muito próxima da balsa. Ela é maleável tanto quanto uma balsa. Isso é muito importante, porque quando a gente vai lixar, vai preparar o avião, a gente precisa que tenha uma resistência, digamos assim, né? A lixa igual a da balsa, porque senão a hora que você vai lixar, lixa mais a balsa do que a massa, né? Como de costume, acontece muito isso, né? Acaba que você vai lixar o lugar onde você fez a correção, lixa muita balsa e não lixa a massa, tá? Porque normalmente as massas são muito duras, né? Nesse caso aqui a massa já é um pouco mais maleável, então aí você consegue fazer uma lixada perfeita. Vamos lá, vamos virando o tecido aqui. Não precisa se preocupar em embebedar muito ele, só dele ficar no lugar já é o que a gente precisa. E a resina deu a quantidade certa. 7,5 gramas de resina deu certo para fazer essa quantidade aqui, e o tecido também deu certo, não precisa de cortar não. Aqui o outro vai subir sobre ele bem pouquinho. Se caso acontecer de faltar um pouquinho,
de resina nesse ponto aqui, por exemplo, eu não vou catalisar outra parte. Vou pegar álcool de posto, álcool comum, tá? Vou espirrar um pouquinho no potinho e vou tipo como se eu estivesse lavando o pincel. O álcool ele dilui o epóxi, né? Eu não gosto de usar muito porque ele tira a resistência um pouquinho, né? Fica meio borrachoide, mas o pincel tá aí, embebedado de resina de novo, ó. A gente vai lá, ó. Agora ele penetra muito mais. Eu vou com a espátula tirar todo o excesso. Vamos lá? Então a gente vai, ó, do centro para a borda. Olha o que sobra de resina, ó. Olha lá. Do centro para a borda. Olha lá, excesso de resina, ó. E a espátula também, ela meio que plana na superfície, né? É importante, a espátulinha é bacana. Bom, aí então tá feita a peça, tá? Eu vou olhar se tem algum cantinho que tá levantado, tá? Aqui tá, pra mim aparentemente tá tudo perfeito, né? Tirei todo o excesso. Aonde faltar resina, o tecido vai aparecer esbranquiçado, que nem tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Aí eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, de resina. Aqui tem uma falta de resina, ó. O tecido tá muito branco. Aí eu coloco um golinho. Olha lá. Pronto. Saiu. Aqui também tem outra falta, ó. Então coloca um pouquinho mais, um excessinho aqui. E assim a gente vai indo. Ó, outra falta aqui, ó. Aí, aparentemente é só isso mesmo. Aonde tem excesso de resina, vai ficar muito brilhante. Aonde tem falta de resina, vai ficar branco, fosco. Tá laminando essa peça, vou começar a laminar a lateral. Eu quero falar um pouquinho a respeito de outras coisas que, às vezes, durante o procedimento, pode ser que a gente se perca por alguns detalhes. Por exemplo, o potinho que a gente fez a primeira laminação, ele não vai servir para a segunda. Porque tá aqui um excesso de resina, que daqui a pouco vai ficar tipo um gel. Depois que secar essa resina eu reutilizo. Mas por enquanto tem outros potinhos virgem aqui. Eu queria falar também a respeito de um suporte. É tipo uma gambiarra, um arranjo técnico, né, Aurelio? Opa! É um arranjo técnico que a gente faz. Porque eu preciso estar virando o avião. Então, tenho duas bases aqui nos profundores, que foi para deixar o avião na horizontal, tranquilo. Aqui na frente, ó, eu usei uma régua de alumínio. Pus um tubinho aqui de alumínio na onde é o berço do motor, tá? E aí, ó, aqui agora eu consigo, ali tem um suporte que eu fiz também, que esse aqui é tipo um Depron, esse material aqui, tá? É um material que você acha aí com uma certa facilidade, eles usam em câmera fria, essas coisas assim. É o mesmo material que eu usei aqui, ó, tá? Que é um material muito leve, resistente e facílimo de modelar. Bom, então vamos lá. Aqui agora, ó, o avião gira pra mim, ó. Eu consigo colocar o avião na posição que eu quiser, tá? Então, olha lá, pronto, encaixou lá. Agora, nós vamos fazer essa outra parte aqui. Já laminei a lateral do avião, uma das laterais, lateral direita, tá? Agora, eu vou virar ele e fazer o outro lado. Nossa gambiarra aqui, nosso arranjo técnico, né? O esteio. O esteio. O avião ficar firminho. Eu vou virar ele agora, por isso que é importante esse aparato todo, a gente não encostar a mão no avião, beleza? Eu vou virar ele e vou entrar com outro tecido. Aí vocês vão acompanhar na íntegra. Ok. Só estou com a peça do leme aqui. Agora eu vou entrar com a resina. Não precisa se preocupar com as curvas, ó, porque aqui, ó, a gente vai conseguir fazer a curva, o tecido ele modela, ó, um pouquinho mais de resina no pincel e vai modelando, ó, isso que é interessante, ó lá, ó, ele modela por total. Esse restinho que vai sobrar do outro lado aí por baixo, pode tanto pregar ele aí, que aqui é uma peça que precisa de resistência, né, que a peça sempre tá batendo. Ou deixa assim que depois que secar a gente corta, porque o outro tecido já veio até aqui em cima.
O tecido do outro lado já chegou aí. Aí, um pouquinho a mais de resina. E ele vai modelar. Vamos lá, agora vamos tirar o excesso no cartão. Ó. Um excessinho aqui para poder ficar bem firme o cantinho. Beleza. Agora eu vou voltar pro pincel. Que esse excesso aqui, vou fazer o cantinho lá, ó. Depois eu tenho que lembrar de falar a respeito por que eu não tirei o monocoat da parte fixa do profundor aí, né? E recorto o cantinho aqui, ó. Aí, eu vou ali e dobro lá, ó. Ele vai dobrar também, ó. Olha lá. Esse avião é um avião que ele era pintado somente a fuselagem e a asa profundor são telados com monocoat. Dessa vez vai ficar tudo pintado, para a gente levar em consideração que ele precisa de ter um pouco mais de resistência, que é um avião muito veloz, né? A gente não quer que ele quebra voando, né? Agora eu vou fazer a parte da frente aí. É uma mesma resina. Para fazer a lateral dele inteira, que eu já fiz uma, né? Agora a gente está fazendo a outra. Eu usei em média 30 gramas de resina e foi suficiente. Eu tô com ela aqui até agora fazendo essa outra parte aqui. Vai faltar um pouquinho, mas o tecidinho já vai ficar no lugar aqui pra gente. Eu vou catalisar agora mais uma quantidade de resina. Vou fazer próximo a 25 gramas de resina. Então tem que ter 16 gramas de resina e 8 de catalisador. Então próximo, balança de muita precisão e muito importante, porque esse 0,1 grama aqui é muito importante. Passou um pouquinho. Mas vamos lá. Pronto, agora ficou bom. Vou trocar a luva. Aqui hoje está um pouco frio. O epóxi está bem espesso, ó. Ele está bem grosso. Vou entrar com um pouquinho de álcool, ajudar a dar uma diluidinha, para ele ficar mais diluído um pouquinho. O importante é que aqui a gente está fazendo várias técnicas, né? Do pincel, do rolinho, a do cartão. E aí a gente compartilha todas aqui. E aí você pode fazer a que te der mais conforto. Aqui você se sentir mais... Eu sempre digo que não existe a técnica certa, né? Existe a mais ideal para o que você está fazendo. Então aqui a gente usa um pouquinho de cada uma e vamos que vamos. Vamos tirar excesso. Olha lá, ó. Vai embora o excesso. Não é porque eu usei aqui, eu catalisei 30 gramas de resina mais ou menos, que vai às 30. Pode ser que vá um pouquinho menos, ó, ajeitar um pouquinho lá do outro lado. E vamos tirando o excesso. Eu tenho mais ou menos aqui algumas marcações no próprio corte do tecido. Por exemplo, aqui, ó, tem a do canopy ali, o formato que eu estabeleci aqui, que me dá condição de saber o lugar certinho dele. Ok? Então vamos indo. Agora aqui eu quero passar um pouquinho além do meio do avião. Então, mais ou menos por aqui. E eu vou ajeitando ele aqui de forma que ele fique mais aconchegado possível no lugar, ok? É mais ou menos por aí. Eu vou começar daqui, que é o centro, e vou para os cantos, ok? Vamos lá. Fazer um pouquinho no cartão. Ó, no cartão pode ser feito assim, ó. Coloco lá, encostou o tecido e eu vou puxando, ó. Tem gente que fica mais confortável assim, tá? Eu gosto de todos os jeitos, acho que funciona bem, tá? É isso aí, tem gente que gosta de fazer assim. Quem sempre está me ajudando aqui, importante, muito importante lembrar, que me ajuda também nos meus projetos também, tá sempre junto comigo, me acompanhando, é o Everton, o Aurildinho. Filma você aí, Aurildinho. Opa, galera, tranquilo? Era modelista também, é daqui de Três Lagoas, nosso amigo aqui.
Eu gosto de ir no pincel porque eu consigo ter um pouco mais de mobilidade com o tecido. Eu consigo colocar ele num lugar que eu me sinto mais confortável, tá? Aqui, ó, possivelmente vai faltar um pouquinho de tecido, tá? Eu consigo puxar ele assim, ó, fazendo assim com o pincel, consigo puxar o tecido, mas eu não vou fazer essa força não. Depois eu venho aqui nesse cantinho onde vai faltar um pouquinho e coloco um outro pedacinho de tecido. Por isso que é importante ter aqueles tecidos sobrando ali, ó. Sempre é importante a tesoura junto. A hora que chegar no centro aqui, eu venho com a tesoura e corto o excesso que eu quiser, se tiver excesso, né? E se quiser cortar também, porque o peso que dá esse tecido não é uma coisa assim também de se preocupar. Essa parte aqui é leve. O que é pesado é a tinta. Depois, na hora da pintura, aí que carrega o peso. Todo mundo acha que uma questão assim pode ser que pese, mas não é isso aqui o vilão, não. O vilão tá na tinta, depois no primer, né? Esse processo aqui é um processo que é a evolução do laqueamento, porque você consegue ter um acabamento muito mais primoroso, consegue ter um acabamento mais fácil, né, fazendo essa técnica de laminação, e aí evita de você ter que entrar com muito primer, muita lixa, muita coisa, sabe? Então, que é o que pesa realmente a pintura do avião, né? Então, do modelo. Então, assim a gente consegue tirar muito peso já. Não sei se dá para ver na imagem, mas tem alguns lugares que tem um brilho excessivo e tem lugares que não tem. A gente quer que fique sem esse brilho, porque esse brilho demonstra o excesso de resina. Não é uma coisa, um bicho de sete cabeças não, é simples. O negócio é acertar a catálise, né, da resina, acertar uma resina que você tem bastante acesso a ela, né? Essa é uma resina que a gente usa aí que eu tenho bastante acessibilidade a ela, uma resina fácil de comprar, uma resina que não é cara e que serve bem, tá? Aqui eu vou fazer no cartão. Vamos voltar pro cartão. É importante, muito importante quando você está laminando, e o pincel, ele, no meu ponto de vista, ele é importante para isso, para você tirar bolhas, porque em alguns lugares você vai ver que vai existir bolha. Essa é a forma de tirar essas bolhas. Então o pincel mostra aí a eficiência dele, né? Agora esse cantinho aqui que é um pouco chato, vou entrar aí para cortar. Pode ficar lá, vamos lá. Aureldinho me ajudando. Vamos cortar bem na beiradinha aqui. Fazer um contorno em volta da peça. A tesoura não está ajudando muito, mas está indo. Vamos lá, eu vou passar um pouco além do corte. Ó. Pronto. Agora eu vou aí ajeitar. Então, ó. Agora eu coloco bastante resina ali, porque esse é um canto que tem que estar forte, ele sempre quebra, né? Então agora esse pedaço vem aqui só para baixo, ó. O excesso que tá aqui no pincel agora, a gente já tira ele. É só para eu conseguir colocar o tecido no lugar, que eu uso um pouco mais de resina. Opa, andou um pouquinho, tem importância, vamos lá, a gente empurra ele lá. E vamos tirar o excesso. Beleza, tá no lugar, vamos para lá agora. Tá, beleza, tecido no lugar. Vou começar aqui do centro da peça. Vou levar o tecido lá pra frente. Deixa ele grudar legal aqui, vai ancorando pra gente, né? Muito importante não bobear com esse excesso de resina que fica momentâneo aqui no centro, porque a madeira ela absorve muita resina e aí a gente não tem mais como pegar de volta. Aí fica aí e aí acaba pesando. Repara que o barulho que o pincel tá fazendo, ó. Isso quer dizer que tem resina já querendo chegar no ponto de taque. Tá começando a querer ficar gelatinosa, que é a hora que fica difícil de trabalhar. Então vamos acelerar um pouquinho o processo aqui,
pra gente não perder a resina. Vou botar um pouquinho de álcool. Ela começou a ficar muito gelatinosa. 2 borrifadinhas. E aí ela já fica mais líquida. Facilita nosso trabalho aqui, que às vezes demora um pouquinho. Tá vendo? Ó, você vai fazendo por partes, o tecido vai copiando o formato da peça. E a gente vai indo. Por isso que tem que sempre começar do meio da peça para as bordas. Bom, eu pelo menos faço sempre assim. Pois eu quero fazer um outro, dividir com vocês também, uma outra oportunidade, como é que eu faço os batentes, né? O encontro das peças, por exemplo, o encontro do spinner com o avião, tá vendo? Tem uma massinha aqui, né? Tem uma outra forma dessa aqui embaixo, ó, que aqui embaixo vai uma carenagem, tá vendo? Tem a massinha branca aí também, a asa aqui também, ó, tá vendo? Então isso é uma técnica que eu gosto bastante, que é uma maneira de fazer com que as duas peças façam uma união perfeita, né? Realmente fica muito perfeito. Então depois, numa próxima oportunidade, cobra eu, hein, Fernandinho? Pode me cobrar, viu? Pode me cobrar. Vamos fazer um vídeo sobre isso aí também. Vamos lá agora, vamos tirar excesso. Aqui acabou acontecendo aquilo que eu tinha falado. Teve uma junção aqui, tem um lugar aqui que tem 3 tecidos, que é o da frente aqui da fuselagem, um da parte de baixo, outro da parte de cima. Então aqui tem a peça do leme, que chega até mais ou menos aqui, a peça da fuselagem, que chega até aqui, e aquela peça que chega mais ou menos até aqui. Então aqui tem 3 tecidos, né, nesse local aí, então acaba fazendo já um reforço. Esse avião aqui, ele é muito rápido. É um avião que antigamente o pessoal que voava F3A, né, MK era o kit, um dos kits mais maior tecnologia, né, para a época. E aí eles acreditavam que muita velocidade fazia diferença, né? E eu gosto muito dele, ainda mais que é um presente do meu querido pai, que me ensinou muita coisa, um grande mestre que eu tive a oportunidade de ter. E se Deus quiser, ainda vou ter a oportunidade de voar com ele, esse avião aqui. Vamos voar juntos, se Deus quiser. Vamos lá, vamos tirar excesso. Terminar de aconchegar os cantinhos aqui. Ó, aqui faltou um pouquinho de resina. Vamos colocar a resina, deixa eu dar uma puxadinha. No mais tá ok. Bom, agora eu também uso essa técnica aqui, que funciona também como a técnica do papel cartão, tá? Que a gente passa para tirar o excesso. Eu posso tirar também com o rolinho, ó. O rolinho vai puxando. E isso aqui também me ajuda a aconchegar o tecido no lugar, ó. O rolinho vai puxando o excesso e vai espalhando também, por igual, ó. Então aí a gente vai indo, ó. Olha lá, ó, tá ficando uniforme, não sei se no vídeo dá pra pegar, mas tem um reflexo, né? Que vai me mostrando onde tem mais resina, aonde tem de menos. Aonde tá mais brilhante, tem mais resina. Aonde tá menos brilhante, tá meio fosco assim, tem menos resina. Por exemplo, tem alguns lugares que até falta, às vezes é um furinho, uma imperfeição que o avião tem, e aí a gente completa com um pouquinho de resina. Então vamos lá, vamos na sequência. Nos cantinhos assim, eu gosto de deixar um pouco de excesso, porque pode ser que falte. E aqui não vai ter mais o risco de faltar não. Aí no final das contas aqui agora, nosso avião tá laminado, tá? Esses excessos aqui a gente deixa para tirar depois que secar, tá? Corta muito fácil com a lâmina fininha, corta com a tesoura mesmo, tá? É isso aí, tá laminado o avião. Agora eu quero ver se a gente fala um pouco mais a respeito de uma outra situação curiosa. No caso, por ser um avião que tem em torno de 37 anos, quase 38 anos,
eu fiquei muito preocupado com o fato do avião empenar. Como era um avião pintado, a madeira estava isolada, mas esse tempo fica mais quente, mais úmido e tal, então a gente fica preocupado em tirar a proteção do avião e o avião entortar, pode acontecer, né? Então no caso aqui do profundor, eu não quis mexer com isso, eu deixei ele entelado mesmo, só desentelei ele na base, tá? Ó, tem um pedacinho saindo aqui, ó. Só desentelei ele na base, porque eu tenho receio de dele entortar. Então fiz primeiro a fuselagem, que é o que mais ia dar trabalho, né? Lixar isso aqui tudo, tentei correr ser o mais breve possível. E aí deixei o profundor. Bom, próximo passo agora, eu vou fazer a parte móvel do leme, tá? E vou fazer a parte fixa aqui no profundor, e vou estar dividindo com vocês também. Beleza? Não sei se eu falei, mas esse avião aqui é um Joker, tá? Da MK, um modelo japonês. É um avião que vai equipado com motor 61 série RAM OS, tá? Uma série especial. Tem uma pipa também, tá? É um motor pipado, com cotovelo e tudo mais. Então é um avião realmente muito especial. É um avião que eu tenho um carinho muito grande, uma estima muito grande. Foi um presente do meu maior mestre que eu tive na vida, que foi meu pai. Então tá aí, vamos fazer o melhor possível para a gente tenha realmente uma lembrança muito grande, beleza? Um abraço, gostaria de deixar um abraço a todos, tá? Obrigado pela oportunidade, Fernandinho, vamos estar sempre aqui, sempre que tiver alguma coisa diferente, tamo junto. Corta aí, Fernando. Corta aí pra nós essa parte. Bom, então faltou um detalhe. Quando a gente termina de laminar o avião com o mínimo de resina possível, meio que fica marcado as tramas do tecido no avião, na peça. Então, eu costumo sempre tentar preencher essas marcas, esses furos com a resina, porque a resina ela é muito mais leve do que o material de pintura, né? Então, amanhã esse avião vai estar seco, né? Então eu espero em torno de 24 horas para essa resina secar bem. Aí eu vou entrar com uma lixa fininha, mais ou menos aí uma gramatura de 220 por aí, tá? 320, com um taco na mão, sempre é muito importante, tá? Um taco tipo esse aqui, ó. Eu sempre tenho alguma coisa aqui, ó, tipo um taco desse aqui, por exemplo, né? Então eu vou taquear de leve, com bem pouca força, só para tirar as partes que são as imperfeições positivas, que são para fora, que tem assim uma protuberância muito aguda, tá? E aí então eu vou laminar o avião de novo, só com resina, tá? Às vezes eu adiciono um pouquinho de microballoon, tá? Que é para ficar um pouco mais espesso e ficar mais leve, porque o microballoon ele não deixa a resina penetrar dentro da esfera, né? Então ele ganha volume e perde muito peso, então acontece que fica um material muito leve. Então depois que eu der essa lixadinha, eu vou pegar uma espátula, aí é só na espátula, e vou correr o avião inteiro, tá? Com essa resina, que é para tampar o máximo de poros possíveis. O avião vai ficar tipo assim, tipo brilhando mesmo, fica um espelho, né? Que aí sim ele fica bacana para ir para pintura sem nenhum detalhe, não é mesmo, Aurelio? Com certeza. Sim, Fernando. Pra onde vamos agora? Pra pista. Vamos pra pista? Vamos pro CTA. Domingão, vamos pro CTA, vamos lá voar choque, vamos... Inclusive quero deixar um abraço pro Jota, nosso amigo, que tá aí agora, daqui a um tempo vai lançar um modelo junto com a gente, que é um laser que a gente desenvolveu junto aqui, né? Foi eu, você e o Vinicinho. Vinícius Auriemo de Rio Claro. Isso, o Vinicinho Auriemo. A gente desenvolveu esse choque e espero conseguir estar lá em Rio Preto no lançamento dele.